Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone Cursos Abertos de Qualificação. Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio, falando sobre inteligência artificial aplicada aos almoxarifados. A aula de hoje é o poder da IA na gestão de estoques. A gestão de estoques é um desafio constante para empresas de todos os setores. Porém, a inteligência artificial pode simplificar e otimizar essa tarefa, melhorando a eficiência e a lucratividade. Vamos compreender, então, fazer uma revisão do que seja a IA e como ela funciona. Então, antes de entender como utilizar a inteligência artificial na gestão de estoques, é necessário compreender o conceito. A IA é a tecnologia que permite que as máquinas aprendam sozinhas, processem e armazenem informações que antes eram processadas pelo cérebro humano. Ela é capaz de analisar, reconhecer padrões e tomar decisões com base nos dados apresentados, né? Então, é um processo visionário. A IA tem o poder de transformar a maneira como trabalhamos e vivemos, abrindo novas possibilidades e oportunidades. Então, muita gente preocupada, né, com a perda dos empregos, mas, como toda tecnologia, ela também traz oportunidades. Então, você que está fazendo o meu curso de almoxarifado, né, de almoxarife ou estoquista, então é bom que você se atualize sobre isso, pois as máquinas aprendem. A inteligência artificial utiliza algoritmos e machine learning, que é aprendizagem de máquina, para aprender constantemente e melhorar cada vez mais. E o processamento de dados é fundamental. A IA pode processar e analisar grandes quantidades de dados em questões de segundos, né? A gente tem como exemplo aí o chat GPT, né? Ele consegue avaliar a internet toda em segundos, trazer o resultado e construir algo inédito para todos nós. Benefícios da inteligência artificial na gestão de estoques. A IA pode oferecer várias vantagens quando aplicada à gestão de estoques. Ela pode otimizar a cadeia de suprimentos, prever a demanda e maximizar a eficiência dos processos de estoque, que é o que a gente vem falando desde o começo, né? Como é que funcionaria a previsão de demanda? A IA pode usar dados históricos e padrões de consumo para prever a demanda futura com alta precisão e reduzir o risco de excesso de estoque ou falta de suprimentos. Então, para usar a inteligência artificial na gestão de estoques, é importante a informação. Quanto mais dados do passado a gente tiver do almoxarifado, tanto melhor a capacidade de previsão. O monitoramento pode ser automático. A IA pode monitorar continuamente os estoques, identificar problemas e agir automaticamente, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais e aumentando a eficiência. E reduzindo também a mão de obra, né? Então, por isso que é importante você já se familiarizar com o uso da IA para que você tenha o seu espaço. Como é que seria a adaptação ao mercado? A IA pode se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, identificando tendências e ajustando os níveis de estoque de acordo com a demanda, a nova demanda de mercado. E agora nós vamos falar então desse monitoramento inteligente que a IA pode fazer na gestão de estoques. Ela só pode fazer isso por conta de sensores e dispositivos de internet das coisas, né? Em inglês, IoT. Então, sensores e dispositivos da internet das coisas desempenham um papel fundamental na coleta de dados e na conectividade inteligente em diversos contextos, permitindo que objetos do mundo físico estejam interconectados e compartilhem informações através da internet. Eles têm a capacidade de medir e detectar mudanças no ambiente físico ou em sistemas específicos e converter essas informações em sinais ou dados que podem ser interpretados ou processados por outro dispositivo ou sistemas, que no nosso caso é a inteligência artificial. São os ouvidos, os olhos e as sensações
né, desse processamento da máquina. Então, quais que são alguns exemplos que sensores incluem? Sensores de temperatura, mede a temperatura ambiente, converte a leitura em dados digitais, corrigindo, né, possíveis acidentes. A gente sabe que os almoxarifados de produtos químicos e tintas, por exemplo, se a temperatura passar de 30 graus, é possível uma explosão. Então, o uso desses dispositivos reduz o risco e a segurança dos almoxarifados. Sensor de movimento detecta movimento em determinado espaço, muitas vezes usado em segurança e automação residencial e também dentro dos almoxarifados. Sensor de luz mede a intensidade de luz no ambiente, deixando o ambiente dentro daquelas especificações necessárias para que os itens dentro do almoxarifado sejam preservados. E agora o sensor de umidade, ele mede os níveis de umidade em um ambiente, né? E mantendo o ambiente dentro das especificações dos produtos. A combinação de sensores e dispositivos da internet das coisas tem possibilitado a criação de ambientes mais inteligentes e eficientes para a tomada de decisões mais informadas. Então, vamos ver aqui alguns dispositivos, né, e sensores de inteligência ligada à internet das coisas. A IA depende de dados precisos em tempo real para operar. Sensores e dispositivos de internet das coisas são usados para coletar e transmitir informações constantemente para os algoritmos da inteligência artificial. Esses dados podem ajudar a prever a demanda futura, como acabamos de falar, detectar problemas e monitorar a integridade dos produtos, né? Então, nós temos o exemplo aqui da RFID Tag, né? São usadas para rastrear produtos e fornecer informações em tempo real sobre a localização e o estado de um item. Então, é isso que a gente observa quando a gente faz alguma compra pela internet. Nós temos o rastreamento do produto em tempo real, graças a esse dispositivo. Temos também as prateleiras inteligentes. Prateleiras inteligentes são equipadas com sensores da internet das coisas que detectam o movimento dos produtos e alertam gerentes de estoque quando os níveis estão abaixo do estoque mínimo ou estão acima do estoque máximo. Sensores de temperatura. Os sensores de internet das coisas de temperatura permitem o monitoramento da temperatura em tempo real de produtos sensíveis como alimentos e medicamentos para garantir a qualidade. E aí nós temos aí, né, a imagem desses dispositivos que você deve se familiarizar. Exemplos de aplicação da internet das coisas ligadas à inteligência artificial. Uma empresa de varejo utilizou a IA para otimizar a gestão de estoques. Com a ajuda de sensores e dispositivos da internet das coisas, a IA analisou dados em tempo real para prever a demanda com precisão. Além disso, a IA fez uso de algoritmos sofisticados para ajudar o nível de estoque automatizado, aumentando eficiência e lucratividade. Então, como é que foi feito esse trabalho, né? A fase 1, coleta de dados, a integração de sensores da internet das coisas para coletar dados em tempo real sobre movimento de estoques e temperatura, conforme que nós vimos no slide anterior. São aqueles dispositivos. Depois temos o treinamento da IA. A IA foi treinada com os dados coletados para prever a demanda futura com alta precisão. Então, ela precisa ser alimentada com dados, que aí então nós temos uma nova oportunidade de trabalho para o almoxarife da quarta revolução industrial. E a terceira fase é a implementação de algoritmos sofisticados para ajudar o nível de estoque de forma automatizada. Então, o futuro da gestão dos estoques com a internet das coisas, o impacto da IA na gestão de estoques está apenas começando. À medida que a tecnologia evolui, e a gente percebe isso todos os dias, podemos esperar avanços ainda mais impressionantes. A IA avançada, como redes neurais profundas e aprendizado por reforço, promete elevar a previsão de demanda e otimização de estoque a níveis nunca antes
imaginados. Além disso, a análise de linguagem natural e o processamento de imagens têm o potencial de revolucionar ainda mais a forma como interagimos e compreendemos os dados do estoque. Olha as oportunidades surgindo. Então, por isso que eu recomendo que vocês se familiarizem com o uso da inteligência artificial na gestão dos estoques. Então, nós temos a conclusão dessa aula, né? A inteligência artificial tem o poder de transformar drasticamente a gestão de estoques, fornecendo insights mais precisos, automatizando tarefas rotineiras e melhorando a eficiência dos processos. Utilizando os recursos disponíveis hoje em dia, é possível incorporar a IA de maneira econômica e eficaz e fortalecer a competitividade do negócio no futuro. Então, conhecer um pouco de linguagem de programação, se possível, é muito importante para que você se mantenha no mercado. Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Otimização da cadeia de suprimentos. A IA pode otimizar a cadeia de suprimentos, melhorando a relação com fornecedores e clientes, né? Maior eficiência do processo. A IA pode automatizar tarefas manuais e rotineiras, como contagem de estoque, reduzindo o tempo de gasto em tarefas burocráticas e aumentando a eficiência. Então, a gente já prevê a inteligência artificial fazendo recepção de caminhões nos estoques, né? E o terceiro, impacto positivo no resultado financeiro. A IA pode ajudar a reduzir despesas e a otimizar a alocação de recursos. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e nós vamos continuar nessa linha de trabalho para que vocês se mantenham sempre atualizados. Eu vou fazer no futuro algumas indicações bibliográficas para vocês começarem a estudar e vou permitir que vocês acessem por links, né, o meu Google Drive para que vocês possam baixar essas informações, esses livros de forma eficiente para que vocês se mantenham atualizados. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Por favor, deixem aí as suas reflexões, as suas perguntas, para que possamos, então, respondê-las. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.